E eu fiz isso com muito aluno. Olha, eu conheço alunos meus que estão aí produzindo as suas peças, que estão dando assessoria, que são ótimos projetistas. Recentemente teve o Leandro Igreja, que é da nossa turma, Sim, sim. ele veio fazer o curso aqui comigo e ele aprendeu a fazer molde de silicone. Então ele produziu uma pecinha de silicone e levou o molde embora. E na semana seguinte ele fez um clipe, um grampo. Era um grampo para passar uns conduítes de mangueira para a indústria automotiva. Acho que era um grampozinho assim para segurar uma mangueira de ar, né? Uma mangueira autopeça, porque ele trabalha com autopeça. E ele falou: professor, eu fiz esses grampinhos aqui que vai ser fixados para segurar a mangueira para ela passar em volta do motor. Eu falei: bolaço. Em uma semana ele já estava fazendo o protótipo e estava apresentando lá para a empresa dele. Em uma semana. Entendeu? Então eu fico contente com isso. O cara realmente pegou o jeitão e está tocando para frente. É o que eu me sinto, né? Eu me sinto bem à vontade, que eu falei. Eu consegui realmente estimular, né, a criatividade e o potencial de cada aluno que vem me procurar. Bacana, professor. E o hobby aí na questão de compósito, também dá para utilizar? Sei que você gosta Dá. muito da É, questão de no hobbies hobby, aí. na área de hobby, aí eu vou entrar numa área que é uma das coisas que mais me diverte. É o seguinte: houve uma competição aqui em 2002, 2003. Eu fui convidado pelo professor Ricardo Bock, da FEI. Falei assim: Leone, tem um aluno aqui que ele quer ir para a Inglaterra. Bom, Ian, o que eu tenho que ver com isso? Não, ele vai construir o protótipo dele e vai disputar lá o Millage, né, que é uma competição de carros super econômicos. Deixa eu ver o que é isso. Ele me mostrou só fotos. São carrinhos feitos com peças de bicicleta, com um motorzinho minúsculo, motor de 50 cilindradas, motor de cortador de grama, motor bem pequenininho mesmo. E vale lá quem ganha, quem fizer o carro mais econômico, né? Chama-se Millage. É interessante. Tem essa competição aonde? Tem só na Inglaterra, na França, talvez nos Estados Unidos. E eu estou negociando com a CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, para implantar essa competição aqui no Brasil. Eu falei: opa, gostei. Vamos fazer esse brinquedo para o rapaz. Aí fizemos um protótipo com um motor de Honda Bis e o protótipo fez bonito. Nós levamos lá na General Motors, naquela pista de teste em Dayatuba, e o carrinho fez 120 quilômetros por litro de média de combustível. Caramba. É lógico que ele não rodou 120 quilômetros. Foi colocada uma ampola, essa ampola tinha só 100 gramas, e ele tinha que dar lá de 8 a 10 voltas na pista. Então essa ampola era medida no início e no fim do stint. Então, pelo consumo da ampola e pela quilometragem que rodou, dava-se para tirar a média. Eu gostei da brincadeira, falei: eu vou trazer essa prova para os meus alunos. Posso? Mas a escola é de design, aqui é só engenharia. Falei: e aí? Designer também constrói automóvel. Aí levei a proposta para o diretor da escola e foi muito interessante. Ele falou: poxa, mas que bacana, esses carrinhos são de verdade, o aluno vai ali dentro. O aluno vai ali dentro. Ele pilota o carrinho e ganha a faculdade que fizer o carro mais econômico. Tá bom, o que você precisa? De dinheiro. A coisa mais difícil é fazer o diretor abrir a carteira, né? Mas eu provei por A mais B o retorno disso aí, a nível de aprendizado. Quando os alunos entram numa competição, você qualifica eles de tal maneira, numa velocidade tal, porque eles se empenham no projeto além do que é dito em sala de aula, além do que você fala, porque ele quer trazer as ideias dele. E quando o aluno tem uma ideia boa e quer pôr em prática, vamos testar esse troço que você fez aí. Para você ter uma ideia, vou falar de carburador, tá?
O aluno, ele era campeão brasileiro de arrancada de moto. Ele veio fazer o curso de desenho, estava inscrito na competição. Bom, eu precisava de um aluno com habilidades mecânicas, né? Então eu chamei ele, vem cá, você vai pilotar esse carrinho. Ah, mas eu não sou levinho, né? Tem a aluna lá. Não, você vai treinar a aluna. Você vai preparar o carrinho, tudo, você vai testar o carrinho, mas quem vai pilotar é a aluna, né? Que é bem mais leve que ele. Ele foi lá, orientou, mostrou. E, além de tudo, ele me mostrou umas técnicas de agulhar o carburador. Coisa que eu só vi em competição. Ou seja, você não pode mexer no carburador original, mas pode tirar e colocar coisas no carburador para mudar a performance da vazão do combustível. Falei, ah, menino esperto, né? Então, eu aprendi com esse aluno, né? Como preparar um motor para competição. E ele foi bem, ele ajudou na construção do carro e o carro está aqui na minha casa. Nós competimos nessa competição 12 vezes e um dos meus carros fez 113 km por litro de média de combustível. Bem, quando a gente chegou nessa performance, a gente começou a incomodar as grandes faculdades, né? Porque tinha a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Minas, a UBRA lá de Porto Alegre, tinha o pessoal aqui da FEI, Mackenzie, Mauá, são grandes faculdades. E a gente está começando a incomodar eles, né? Aí que eu falei para os meus alunos, não adianta fazer igual, temos que fazer o nosso design. Aí eu convidei eles para fazer, olha, vamos abrir as ideias. Campo aberto para ideias. Eu quero ideias diferentes. Aí chegamos a uma conclusão que fazer um carro igual à FEI não ia dar certo. Fazer um carro igual à Federal de Minas não ia dar certo. Fazer um carro igual à Mackenzie não ia dar certo. Fazer o nosso design. Aí sim, os alunos viram que tinha que fazer do zero e um negócio que funcione. Né? Porque nós íamos competir e não podia passar feio com os alunos, com as outras faculdades. Bom, houve uma turma que transcendeu a nível de design. Eles ficaram totalmente à vontade para criar. Eles criaram um carrinho feito com 2 conchas de acrílico, assim. Essas conchas de acrílico tinham uma moldura de metal. E o chassi em forma de Y, 2 rodas na frente e uma roda atrás, motor de moto. Bom, qual é a concepção desse carro? Não, esse carro é um embrião. É um embrião, assim, uma ampola, com 3 rodinhas, e nós vamos competir lá na GM. Tudo bem, força livre, vai lá. Existiam várias categorias. E não existia limitação de motor. Aí, quando os alunos chegaram lá, o carrinho não tinha volante. Falei, como é que você vai pilotar esse carro? Ah, professor, a gente procurou um engenheiro eletromecatrônico e nós transferimos todos os comandos do joystick do videogame para essa régua de relés que está aqui na frente do carro. Falei, como é que é? Vocês fizeram essa transição de todos os botões, esse chicote, e esse monte de relé aciona os componentes. Daí eu fui ver lá, tinha um motorzinho para mover a caixa de direção, tinha um motorzinho para acionar o carburador, tinha um motorzinho para acionar o freio, tinha um motor... Eles fizeram vários motorzinhos pequenininhos, esses motorzinhos de subir e descer vidro, adaptado e acionado por relé. Vocês são loucos. Não, professor, a gente testou lá no estacionamento do shopping, deu certo, não sei o quê. Olha, uma das frases mais felizes da minha vida, uma das coisas que mais me deixou contente, é que eles foram competir, mostrar o conceito deles, entendeu? E eu incentivei eles, ó, vamos fazer o banco assim, vamos usar os plásticos assim, vamos introduzir esses componentes assim. Eu dei linha. Aí aparece, sabe quem lá na GM? O senhor Pedro Manouchian, simplesmente o presidente da General Motors, que era na época, Pedro Manouchian. Ele apareceu lá quietinho, olhando a prova, Chega uma hora, ele encostou no carro dos alunos lá, começou a entrevistar os alunos. E eu fiquei só de longe olhando, né? Não vou meter o bico, né? Deixa os alunos ficar lá à vontade. E os alunos, naturalmente, explicando
as características do seu projeto para o presidente da General Motors. Foi daí que o presidente da General pôs a mão no queixo assim, falou assim, é de gente assim que eu preciso aqui. Foi a coisa mais gostosa que os alunos vieram me dizer. O Pedro Manuchaquem falou assim, é de gente que nem vocês que eu preciso aqui. Três meninos da minha equipe foram para a General Motors. 3. Então, um foi para a área de projetos, outro foi para a área de planejamento e outra foi para a área de design. É muito satisfatório ver isso, sabe? Porque na competição eles estavam focados na prova. E me aparece lá o presidente da General Motors, cara. Entendeu? E foi falar com eles, não comigo. Foi falar com eles. Então, eu soube de episódios assim que deixa a gente contente. Falou, pô, olha só que ponto chegou, né? Os alunos conseguirem, assim, ter um contato direto com uma indústria automotiva, né? Chamar atenção, ter um projeto de chamar atenção, né? Despertar a atenção de um executivo. E isso motivou a gente a fazer novos trabalhos. É por isso que eu tenho aqui comigo um registro de 10 ou 11 projetos, né, nessa área. Porque a gente quis melhorar. Quis fazer um melhor, quis fazer outro melhor, outro melhor, outro melhor. E nessa mesma competição, era só carros a gasolina. E eu falei com o presidente da CBA e o organizador, falei, olha, vamos colocar os carros elétricos para testar. Ah, mas aqui é uma prova da indústria automotiva, os carros são movidos a combustão. Eu falei, sim, mas os elétricos também podem mover os carrinhos. Então eu sou o criador dessa categoria de competições elétricas aqui no Brasil. Parece que não, mas eu sou o criador disso. Me disseram o seguinte, ó, faz um protótipo e apresenta o ano que vem aqui. Ah. Eu fui buscar motor, bateria, fui buscar recursos eletrônicos, fui procurar especialistas. É aí que é legal. Quando você tem um ano para você planejar, recrutar aluno, trabalhar com material compósito. E nós fizemos um carrinho elétrico que foi lá na GM e rodou 35 quilômetros com uma única bateria de moto. Uma bateria de 4 amperes. Uma bateria um pouco maior que esse celular que está aqui. Ou seja, a menina entrou no carrinho, ficou rodando lá, rodou 34, quase 35 quilômetros com uma bateria de moto. Aí eles viram que realmente os carros elétricos eram tão eficientes quanto os carros a gasolina. Aí oficializaram a prova. E ela está aí até hoje. E desde então, eu tenho me dedicado a carros elétricos de pequeno porte, lógico, né? Aquilo que o dinheiro me permite. E na construção desses carrinhos aí de competição, eu aprendi muita coisa. Geometria de suspensão, geometria de chassi, dinâmica veicular. Isso tudo foi aprendizado meu para eu repassar para os alunos. E eu também trabalhei na área de competições. Eu fiz parte de uma equipe de corridas lá em Interlagos. Era um protótipo de motor 2.0. E esse protótipo tinha o chassi de um Fórmula Opel e um câmbio Hewland em inglês, um carro muito rápido. Então a gente aprende nas competições. Eu também tive que assimilar todo esse material, esse conteúdo técnico e transformar em material didático. Só que eu não posso estimular um aluno a fazer um carro de corridas, mas ele pode fazer uma maquete. Entende? Só que as minhas maquetes eram funcionais, né? É o que você viu lá na exposição e toda essa minha abordagem. Eram carros bem menores, um quarto do tamanho real de um automóvel, só que totalmente funcional, com motor, com volante, com freio, só que vai um aluno ali dentro. E o aluno pôde, né, sentir a experiência de andar naquilo que ele construiu. Então, isso é muito didático. O aprendizado nisso aí é tão intenso que o aluno ele sai falando, não, geometria disso, composição daquilo, fizemos esse tecido assim. É legal que o aluno fica à vontade. Então, ele, numa entrevista, quando ele é questionado, o
que você conhece de elemento mecânico de suspensão? A Gabi, que pilotou o carro, ela falou, não, eu modelei umas peças de carbono, nós fizemos o volante, eu fiz o meu próprio capacete, não sei o quê. Numa entrevista, a Gabi. E a Gabi não tinha noção de mecânica. Só que ela falou aí 3 palavras. Ah, nós fizemos umas peças de carbono na escola e eu modelei meu próprio capacete. Aí ela foi chamada para trabalhar numa empresa de blindagem de automóveis lá em Mauá. Está trabalhando lá até hoje. Então, a pilota, né, você vê, mesmo que ela não tenha assim, um conhecimento mecânico apurado, ela teve uma participação pelos compósitos. E está empregada até hoje lá. E eu acompanho muitos dos meus ex-alunos. Então, a Gabi, que foi uma pilota, hoje trabalha na área de processo de manufatura de blindagem lá. É uma especialista nisso. Faz orçamento, procura negociar com fornecedores, né, especifica projeto. É bacana, é muito satisfatório ver um aluno, né? Você plantou ali com ele o conhecimento, plantou ali com ele, semeou com ele ali uma sementinha e ele se tornou um profissional. Eu vi muito isso acontecer. E é isso que me gratifica, sabe? É a satisfação do dever cumprido, né? E eu mesmo criei minha própria competição, que é o Gravity Car. E depois, quando você trabalhar nas edições, você vai poder colocar as imagens dos carrinhos. E por que eu fiz o Gravity Car? Porque o Gravity Car é aula pura de mecânica veicular, com plásticos e com projeto, design. Então, como fazer isso tudo com baixo custo? Criando uma competição sem motor, né? E para criar uma competição sem motor, você tem que ser criativo, né? Você tem que usar o quê? A força da gravidade, né? Fazer os carrinhos correrem em ladeira abaixo. Tipo rolemã, né? Ah, mas não vou me contentar fazer com uma tábua de madeira e 4 rolemã. Eu vou fazer um negócio para ficar bonito, para chamar atenção. Aí eu fui conhecer o pessoal de Franca. Eles tinham isso como trabalho de conclusão de curso, né? Construir um carrinho de ladeira. Gostei muito do trabalho deles. E eu vi que era um negócio feito só para eles lá. Falei, não, eu vou trazer essa competição para São Paulo. Vocês me dão a licença, né? Eu pedi licença para eles. Eles não tinham nada licenciado, era apenas um trabalho escolar. O trabalho da Universidade de Franca, os alunos de design faziam lá os TCCs dele. Aí a professora falou, não, pelo amor de Deus, fica à vontade. Pode levar essa competição onde quiser e tal. Então eu fiz 8 edições do Gravity Car. Nessas 8 edições do Gravity Car, aí eu deixei os alunos bem à vontade. Eles puderam criar, confeccionar carros, fazer chassi, aplicar o design, conhecer o material, os compósitos, construir banco, volante, sistema de freio, pedaleira, unir tubo, soldar tubo, carenagem, para-brisa. Aí foi. E o Gravity Car foi muito criativo. Eu estipulei um regulamento, é lógico, para dar dimensões parelhas entre os carros, né? Para os carros ficarem bem próximos uns dos outros. E a surpresa que os carrinhos começaram a ganhar performance. Começaram com 25 km por hora, depois aumentou para 50 km por hora, depois aumentou para 80 km por hora. Então eu tenho aqui um carrinho, um Gravity Car, que eu levei em Lindóia e eu cheguei a 95 km por hora com ele. Quer dizer, já deixou de ser um carrinho de brinquedo, tornou-se uma coisa séria. Olha, fazer um carrinho sem motor chegar a 90 por hora é muito divertido, cara. É uma sensação que você vai sentir. Você vai experimentar meu brinquedinho. Aí você vai entender por que foi feito todos aqueles componentes plásticos ali no carrinho. Cada detalhe você vai entender. Por quê? Por que o volante tem aquele formato? Por que a suspensão tem uma barra estabilizadora? Por que atrás tem esse encosto de cabeça? Por que o banco tem um formato assim? Porque quando você senta num carro de performance, você tem que sentir o carro. Você tem que... Tudo que acontece no carro tem que ir para você. Você tem que esmiuçar seu sentimento.
É o que um piloto faz num carro de corrida, né? Ele tem a percepção aguçada. Só que isso eu consegui fazer um aluno fazer isso. Ele, ele, ele contraiu, né? Tudo que ele fez, experimentou em sala de aula, aqueles componentes, os compostos, sabe? Ele experimentou. Então, um aluno fez o capacete, o outro aluno fez o volante, o outro aluno fez as rodas, o outro aluno fez o chassis, o outro aluno fez o assoalho, o outro aluno fez os bancos, aí outro grupo de alunos fez a carenagem, o outro grupo de alunos fez a bolha do para-brisa. É uma somatória de muitos conjuntos plásticos, muitos compostos plásticos que eles norteiam para um único caminho só, é o aprendizado qualificado, o aprendizado técnico. E eu tenho todos esses carrinhos comigo, né? Eu tenho 4 carrinhos aqui comigo, e deles eu uso para dar aula, deles eu uso para dar palestras, deles eu uso para estimular novos profissionais no aprendizado. Então, são ferramentas de trabalho. Os meus carrinhos, os meus brinquedos, né, que eu chamo de brinquedo, né? Não, legal, E, Leone. e é isso, é o que eu faço. Eu tenho certeza que o pessoal tá com água na boca aí para fazer o curso contigo, para aprender mais aí nessa questão de compósito. E eu tenho É, certeza que essa série aí de vídeos que a gente vai estar passando aí ao longo sim, das sim, semanas vai estimular a galera aí a procurar novos saberes, né? Porque sim. muitas vezes o pessoal acaba ficando meio acostumado ao tradicional, né? E pelo que foi exposto aí, você pode realmente extrapolar a sua criatividade com materiais aí que são acessíveis a todos, né? Com técnicas que também são acessíveis, mas que, por outro lado, precisa de um arcabouço de conhecimento É. para o pessoal não se aventurar aí e aprender realmente com quem sabe, né, Leone? Olha, eu vou citar ele não foi meu aluno, tá? Mas ele é um ótimo construtor de carrinhos. Chama-se Diego Campos Gaspareto. Bom, o que ele fez? Ele fez um carrinho de rolimã que você desce de barriga, né? Deitado de barriga sobre ele. E é um carrinho muito compacto, com rodas de skate de alta performance, aqueles skates de super velocidade. Tá, o que ele fez? Ele fez o carrinho, ele prensou uma prancha de fibra de vidro com alumínio e fez os eixos, tudo roletado, tudo direitinho, e ele foi para Quebec, no Canadá. E lá no Canadá ele foi brigar com os estrangeiros, né? Os donos da bola lá. Então lá tem várias categorias, né? Na categoria dele, ele lá vestiu o capacete que ele mesmo modelou, um capacete aerodinâmico. Ele projetou umas luvas especiais com Kevlar aqui, porque ele ia estar muito próximo do asfalto, né? Então ele projetou umas luvas especiais, porque se ele rolasse no asfalto, ele ia virar um churrasco vivo, né? Entendeu? E ele detém o recorde mundial de velocidade nessa prova. Sabe quanto? 159 quilômetros por hora. Lá no Canadá, não foi nem aqui, foi lá. Ele pegou o carrinho aqui, despachou, foi até lá, em Quebec, no Canadá. E ele é o detentor do recorde mundial na modalidade Street Luge, com 159 quilômetros por hora. Então, para você ver, eu voltando àquela conversa, você pode fazer uma peça de alta performance, entendeu? Ele mesmo construiu o carro dele. Ele não comprou na China, ele não comprou na Itália, ele não mandou o americano fazer, foi ele que fez, entendeu? Muito Saiu legal. daqui com o carro construído, foi lá e mostrou para os americanos, ó, brasileiro também gosta de skate, né? Brasileiro também é bom de skate. E o skate down lá nos Estados Unidos é a nível profissional, né? Eles são profissionalizados lá. Não, E o Leone, menino fez bonito. a gente Fez só tem a bonito. agradecer aí o aprendizado de hoje, né? E aí a gente espera nos encontrarmos aí mais vezes aí com mais bate-papos e a gente vai subir realmente os vídeos aí com as imagens do trabalho que o Leone faz, do trabalho que o Leone faz com os alunos, tá? Muito obrigado mesmo, Leone.
Fica à vontade. Eu quiser saber sobre compósitos e carrinhos de competição, carrinhos de rolemã, carrinhos de com motor, sem motor. Hoje tem outra modalidade que chama-se velomobile, que é um assunto que eu, se você me der a chance, eu vou falar mais para frente. Os Com certeza. velomóveis é um modal de transporte que está crescendo muito na Europa, mas crescendo mesmo, tá? Tem mais de 30 fabricantes na Europa. Todos os carrinhos lá na Europa, feitos para serem velomóveis, são feitos de materiais compostos. Um mais lindo que o outro, um mais espetacular que o outro. E outros, todos eles são bicicletas. Mas quando você olha para aquilo ali, você fala, isso não é uma bicicleta. É uma bicicleta, está regulamentada, anda no frio, anda na neve, anda na chuva, e todos eles feitos com material composto. É uma coisa que eu gostaria muito de divulgar aqui, pelo crescimento geométrico desse mercado que está acontecendo com os velomóveis. É isso. Obrigado, Leone. Disponha, meu amigo. Fica à vontade. Tamo junto aí.